Na verdade, a gente não vai falar só da Resolução CONAMA 428, a gente vai falar também um pouquinho da IN Conjunto que trata de licenciamento ambiental, tá? Essa aula normalmente fica mais para o final mesmo, porque vocês precisam ter a aula de licenciamento ambiental para poder entender aqui o que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Então, o que essa resolução CONAMA, que é uma resolução bem polêmica aí, tem várias discussões em torno dela, lá de 2010, número 428, o que ela dispõe? No âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação, de que trata o artigo 36, bem como do SNUC, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da unidade, no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos à EIA-RIMA, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é o licenciamento ambiental, ele ocorre em um único órgão competente. Isso é verdade. A licença ambiental é emitida por um único órgão competente. Porém, no fluxo desse processo de licenciamento ambiental, tem vários órgãos que vão ter que se manifestar para analisar determinados componentes que vão ser impactados por aquele empreendimento que está sendo licenciado. Então, vamos supor que eu tenho lá um empreendimento que eu vou afetar patrimônio histórico-cultural que é tombado pelo IPHAN. O IPHAN vai ter que se manifestar dentro do processo de licenciamento. O IPHAN é órgão licenciador? Não, mas ele é um órgão interveniente. Da mesma forma que o IPHAN, o INEPAC, em âmbito estadual do Rio de Janeiro, com a FUNAI, no componente indígena, com a Fundação Palmares, no componente quilombola, com o ICMBio, nas unidades de conservação federais, com as agências reguladoras, a ANEEL, a ANTT, a ANAC, todas essas agências, quando envolver uma tipologia de empreendimento que elas também fazem gestão, elas vão se manifestar no processo de licenciamento ambiental. Mas nenhum desses órgãos é órgão licenciador, tá? O órgão licenciador competente vai ser aquele definido lá pela Lei Complementar 140 que vocês já estudaram com Marcos, tá? Quando é o caso de autorização, e aí, pessoal, por que está circulado aqui? Porque a gente está falando só na resolução CONAMA 428, a gente está falando só da intervenção dos órgãos gestores de unidades de conservação, tá? A gente não está falando aqui de IPHAN, INEPAC, FUNAI, Fundação Palmares, nada disso. A gente está falando de unidades de conservação. Pegou uma questão na prova que fala lá de licenciamento e que impacta a unidade de conservação, duas coisas importantes. Primeiro, ver questão de competência pela Lei Complementar 140, lembrando sempre do exceto APA, tá? Segundo lugar, pode ser que o órgão ambiental, vou falar de âmbito federal, tá? Pode ser que o ICMBio tenha que se manifestar nesse processo de licenciamento, tá? Então, já acende aí dois alertas, pegou questão de licenciamento que envolve unidade de conservação, já acende esses alertas aí, tá? E quando que eu preciso, então, ter uma autorização do ICMBio para que aquele licenciamento no órgão competente possa ter prosseguimento? Naqueles casos de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar a unidade de conservação ou sua zona de amortecimento. Cuidado que não é só a unidade, pode afetar também a zona de amortecimento, assim considerado pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em EIA-RIMA. Ele só pode ser concedido após, então, essa autorização do órgão ambiental competente, tá? No caso das reservas particulares de patrimônio natural, pelo órgão responsável pela sua criação. Vamos traduzir isso, pessoal? Muito simples. Significativo impacto ambiental. Leiam, tem que ter EIA-RIMA. Peguei um projeto com EIA-RIMA que está impactando lá, ainda que seja uma APA, tá? E aí, muito cuidado também. A APA não é parâmetro para definição de conceito lá na Lei Complementar 140.
da Resolução CONAMA 428, se eu tenho um empreendimento com EARIMA que está afetando uma APA federal, a APA vai ter que se manifestar no licenciamento mediante uma autorização, tá? Ela não vai atrair competência. Vamos fazer um exemplo aqui. Estou com uma rodovia que não atravessa vários estados, uma rodovia bem simples, que passa aqui só no município mesmo, é uma rodovia estadual. Beleza. E ela está afetando lá passa aqui em dois municípios, né? Dois municípios do estado do Rio, e ela está afetando diretamente uma APA federal. Isso vai ser competência para o IBAMA licenciar? Não, de forma alguma, tá? Vai ser o INEA que vai licenciar, no caso do estado do Rio de Janeiro, porque ela está impactando dois municípios do estado do Rio de Janeiro. Mas, no âmbito desse processo de licenciamento, o ICMBio, por ser gestor de unidades de conservação federal, vai ter que se manifestar emitindo uma autorização para que o INEA possa continuar aquele licenciamento. O ICMBio vai falar: olha, INEA, você pode continuar o seu processo de licenciamento com determinados condicionantes aqui que eu estou definindo nessa minha autorização, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque isso é bom de misturar numa questão de prova, tá? Se eu fosse da banca, eu misturaria isso. Vocês sentiram que eu sou meio Bem que malvado você com não é da, ainda essas bem que você não é coisinhas, né? da banca, né, Vitor? Então, Eu, assim, que, tomem cuidado com isso, tá? Fala, eu queria Marcos. complementar aí, tá corretíssima aí essa questão que você falou, né, que não atrai competência. Por outro lado, né, existe a obrigação dessa manifestação. Tem uma coisa também que é interessante a gente fazer o link aqui, que é o seguinte, né, dentro daquela aula que a gente teve sobre estudo de impacto ambiental, uma das coisas que o EIA-RIMA tem que contemplar é a definição. São três poligonais distintos ali. A área da atividade em si, né? Então, no caso de uma rodovia, como o exemplo que o Vitor deu, é exatamente a área da rodovia, né, com as suas faixas marginais ali, mas você tem a área de influência direta e a área de influência indireta, né, a AID e a AI. Por que isso é importante? Porque, veja bem, aqui a resolução CONAMA fala em que possam afetar. Quem é que define que, vamos supor, uma rodovia aqui que está margeando, vamos dizer assim, a Rebio Araras, por exemplo, né? Quem que pode dizer que esse empreendimento pode afetar essa unidade? É justamente, né, essa definição de área de impacto direto ou indireto, né, que se a Rebio Araras tiver um pedacinho que seja dentro da área de impacto direto, e aí é polêmico se você considera o impacto direto ou indireto, mas enfim, se for analisado da forma mais restritiva, se ela tiver um pedacinho dentro da poligonal da AII, né, área de impacto indireto do empreendimento, aí você já cai na obrigação dessa autorização. E outro desdobramento disso é o seguinte, né? Aí você vai ter aquela compensação do artigo 36, que o Vitor já deve ter falado com vocês, e necessariamente todas as unidades que estiverem sendo afetadas, pode ser municipal, estadual ou federal, elas vão ter que receber um pedacinho desse bolo aí, né? Isso aí. Do valor, né, que for calculado ali, geralmente é calculado em cima do valor do empreendimento, para beneficiar todas essas unidades de conservação que estiverem afetadas pelo empreendimento. Alguém levantou a É mão aí. isso aí mesmo, Marcos. Perfeito. O órgão licenciador, então, deve consultar o órgão gestor da unidade sobre o termo de referência para o EIA-RIMA. Então, vocês veem aqui que durante todo o processo de licenciamento daqueles empreendimentos que têm EIA-RIMA e que estão afetando a unidade ou a sua desenvolvimento, o órgão licenciador tem que estar o tempo todo comunicando ao órgão gestor e pedindo manifestação do órgão gestor da unidade, tá?
Então, tem lá 15 dias úteis para que o órgão gestor da unidade se manifeste sobre o termo de referência para o EIA-RIMA. Ou seja, não tem nem EIA-RIMA ainda, é o termo de referência para fazer o EIA-RIMA, tá? E aí é muito importante o seguinte: o órgão gestor da unidade de conservação pode se manifestar sobre qualquer assunto? Não. Ele tem que se manifestar sobre assuntos relacionados a impactos sobre a sua unidade, sobre a unidade de que ele faz, tá? Ou a zona de amortecimento dela. A autorização tem que ser requerida pelo órgão licenciador antes da primeira licença, máximo 15 dias após o aceite do EIA-RIMA. Então, o órgão licenciador foi lá, aceitou a apresentação do EIA-RIMA. Teve o termo de referência e tal, o empreendedor foi lá, fez o EIA-RIMA, apresentou ao órgão licenciador. Em 15 dias, o órgão licenciador tem que mandar para o ICMBio, eu vou simplificar para ficar mais fácil, para o ICMBio se manifestar sobre o EIA-RIMA e sobre o pedido de licença prévia, tá? Prazo para o órgão gestor da unidade se manifestar, 60 dias a partir dessa solicitação, tá? Na hipótese de inobservância do prazo, desse prazo de 60 dias, o órgão responsável pela administração da unidade deverá encaminhar ao órgão licenciador justificativa para esse descumprimento. Caso o empreendimento de significativo impacto ambiental afete duas ou mais unidades de domínios distintos, caberá ao órgão licenciador consolidar as manifestações dos órgãos responsáveis pela administração das respectivas unidades. O que é isso? Eu tenho uma unidade afetada aqui, que é de gestão do ICMBio, e tem uma outra unidade afetada, que é de gestão do INEA. O órgão licenciador vai solicitar a manifestação tanto do INEA quanto do ICMBio. Os dois vão se manifestar e o órgão licenciador vai reunir essas duas manifestações para poder continuar o seu licenciamento, tá? O órgão responsável pela administração da unidade decidirá de forma motivada pela emissão da autorização, que é o processo normal, pela exigência de estudos complementares, desde que previsto lá no termo de referência, ou seja, eu como órgão gestor da unidade, previ lá no termo de referência que eu precisava de um estudo da ictiofauna, dos peixes, da unidade. E esse estudo não foi apresentado lá no EIA-RIMA. Então, eu posso pedir um estudo complementar abordando aí a ictiofauna. Pela incompatibilidade da alternativa apresentada para o empreendimento com a unidade, ou seja, eu posso ter uma incompatibilidade com aquele empreendimento, com aquele formato daquele empreendimento, mas não quer dizer que seja impossível de eu fazer aquele empreendimento ali. Eu posso ter uma impossibilidade alternativa locacional, de uma alternativa tecnológica, é só uma incompatibilidade. Ou deferir essa solicitação, porque aí não tem menor chance. Vamos supor que eu sou maluco e eu estou pedindo para fazer uma termoelétrica dentro de um parque nacional. Indeferido isso. O órgão licenciador não vai deixar nem prosseguir um negócio desse. Mas, assim, vai ser indeferido também pelo órgão gestor da unidade. Pessoal, aqui vem regrinhas mais detalhadas de como o órgão licenciador, como o órgão gestor vai pedir determinada coisa. Então, vou deixar também o slide aqui para vocês, que está bem detalhadinho, tá bem tranquilo de vocês lerem aí depois com calma. Acho que é mais importante a gente passar para outros aspectos aqui que eu vejo que são mais relevantes para uma prova, tá? Estávamos falando de empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA, que precisam de autorização. A autorização é um documento que é vinculante para o órgão licenciador. Então, eu, ICMBio, mando uma autorização para o INEA vai ter que seguir aquela autorização. Diferente agora dos casos que a gente vai falar, que são casos de ciência. Então, são aqueles casos não sujeitos à EIA-RIMA. É aquele caso do dia a dia de qualquer órgão licenciador. A maioria dos empreendimentos não tem EIA-RIMA. Então, nesses casos, o que eu vou ter? Uma ciência do órgão responsável pela administração da unidade de conservação. E aí, é em todos os casos que eu vou ter essa ciência? Não. Só quando causar impacto direto
na unidade de conservação. O exemplo que o Marcos acabou de dar. Eu tenho um impacto indireto na zona de amortecimento. Eu preciso da ciência? Não, nem preciso da ciência. É o impacto indireto na zona de amortecimento. Agora, se ele está localizado na zona de amortecimento, aí eu preciso dar a ciência ao órgão gestor da unidade de conservação, tá? Ou se eu tenho um impacto à unidade de conservação, eu também preciso da ciência à unidade de conservação. E aí também aqui a questão do limite para aquelas unidades que não tinham zona de amortecimento, tá? Só que aqui, pessoal, tomem muito cuidado. Apesar de não estar mais valendo esse limite, se quiserem cobrar, está lá na resolução CONAMA ainda, está lá escrito. Mas olha só como é diferente. Lá a gente falava de 3.000 metros da unidade. Aqui a gente está falando de 2.000 metros da unidade. Por quê? São empreendimentos menores, que têm impactos menores. Então, nada mais também reduzir esse raio aí de 3.000 para 2.000 metros, tá? Mas também aquelas unidades que não definiram zona de amortecimento, isso aí também não está mais valendo, porque acabou o prazo desde 2020, tá? Dezembro de 2020. Nos casos de áreas urbanas consolidadas, das APAs e RPPNs, não vai se aplicar esse inciso 3, que é aquilo que a gente já sabe. A APA e a RPPN não tem zona de amortecimento, então não se aplica essa questão aí. Mas, de novo, pessoal, já não está mais valendo, porque terminou lá o prazo em 2020. Nos casos de RPPN, o órgão licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela sua criação e ao proprietário. Claro, né? É uma unidade privada. Então, o proprietário tem que ter ciência também de que tem algum empreendimento sendo licenciado ali e que está causando algum impacto direto na unidade, tá? Esta resolução se aplica às unidades de conservação criadas até a data de requerimento da licença ambiental. A unidade de conservação criada após a solicitação da licença, em tese, não precisa ser ouvida, não precisa ser ouvido o órgão gestor da unidade, tá? Tese, tá? Em regra, na prática, o órgão licenciador acaba ouvindo. Vamos supor que eu tenho um empreendimento de uma hidrelétrica ocorrendo aqui. Beleza, já ouvi aqui o gestor da unidade federal, e aí o Estado, no meio desse processo de licenciamento aí, vai e cria uma unidade que também vai sofrer com impactos daquele empreendimento. Então, na tese, eu não precisaria comunicar ao Estado aquele licenciamento ali. Mas, na regra, na prática, o órgão competente acaba comunicando, até por uma questão de cortesia, até